Então, falando sobre cones, né, para encerrar o assunto de hoje, continuação do capítulo 24. Lembrando que a nossa prova será no dia 10 e vai constar os seguintes assuntos: pirâmides e prismas, que a gente já viu, e cilindros e cones, que é o assunto da aula de hoje. Muito bem, a gente já viu o que são sólidos de revolução, né? Vimos como é que se forma um cilindro a partir de um retângulo, e agora, né, a gente vai estudar o cone, que o cone é formado a partir, né, da rotação de um triângulo retângulo. Ok? Muito bem. O cone é o resultado da rotação de um triângulo em torno de um eixo. Girou o triângulo, está aqui, olha, formou esta figurinha aqui bonitinha, chamada cone, que tem esses elementos aqui, né? Esse biquinho aqui, né, que a gente chama de vértice, né, esse ponto V aqui é o vértice, né, o biquinho. A geratriz do cone é o segmento que vai do vértice até um ponto da circunferência da base. Então está aqui a geratriz, ó, vai do vértice até um ponto, né, da circunferência da base. A gente chama isso de geratriz. O eixo do cone é o segmento que parte do vértice e vai até o centro da base. Está aqui, olha. Esse eixo vai do vértice até o centro da base. Neste caso aqui, né, ele está formando um ângulo reto em relação à base, porque a gente já vai ver por que isso acontece. Tá? E a altura do cone é a distância do vértice ao plano da base. Então, mediu a distância, né, daqui do biquinho até o chão, a gente chama de altura. Tá? A gente também classifica, né, os cones como cone reto ou cone oblíquo. Né? Cone reto se o eixo for perpendicular à base, aquilo que eu estava falando ali. Né? Quando o eixo é perpendicular, ele forma um ângulo reto em relação ao plano da base, então a gente chama de cone reto. Caso contrário, né, se não formar um ângulo reto, esse ângulo aqui é menor do que 90 graus, né? Ele fica meio caidinho assim de lado, meio inclinado, então é porque o eixo é oblíquo em relação à base e a gente chama de cone oblíquo. Tá? Não é novidade isso para vocês. Agora note, hein? Quando o cone é reto, tá? A altura, que é a distância do vértice até o plano da base, né, coincide, né, com o eixo, com o comprimento do eixo. Mas se ele for oblíquo, não. Né? A altura vai ser menor do que o comprimento do eixo, porque ele está inclinado. Tá? Como eu disse, a gente sempre vai calcular superfícies e volumes. Então, olha, a planificação da superfície lateral de um cone corresponde a um setor circular e a base corresponde a um círculo. Ou seja, se a gente abrir um cone, né, aquele chapeuzinho de aniversário, se a gente abrir ele, estender ele sobre a mesa, né, claro, o chapeuzinho de aniversário não tem essa base aqui, mas no cone ele tem a base, né? A base vai formar esse círculo aqui, né? E a superfície lateral vai formar esta figura aqui, olha, parece uma fatia de uma pizza, que se chama, né, matematicamente, isso aqui chama-se setor circular. Esta figura aqui chama-se setor circular. E a fórmula para calcular a área de um setor circular é essa fórmula aqui. Olha. O comprimento multiplicado pelo raio dividido por 2. Vamos entender o que é isso. Olha. O comprimento, que é isso, é daqui até aqui, olha, o comprimento aqui desta linha, tá? Multiplicada pelo raio, que é essa daqui até aqui, né, dividido por 2. Agora, como a gente está estudando o cone, né, este comprimento daqui até aqui é o mesmo comprimento da circunferência que forma a base. E o comprimento de uma circunferência, vocês sabem, a fórmula é 2π vezes r. Tá? 2πr. Multiplicado, olha, a fórmula é multiplicado pelo raio. Só que o raio, que é essa distância daqui até aqui, é o mesmo comprimento da geratriz. Então, se a gente tem essa informação e tem esta informação, a gente já tem tudo para calcular. Né? Então, vai ser 2π vezes r vezes g, que é a geratriz, dividido por 2. Acontece que, veja bem, esse dividido por 2 faz parte da fórmula, né, para o cálculo do setor circular. Mas como tem esse 2 aqui, né, que é do comprimento aqui, 2πr, então a gente pode cortar esse 2 com esse 2. Por quê? Porque aqui é tudo multiplicação. A gente só pode cortar quando é tudo multiplicação. Todos esses números estão se multiplicando um pelo outro. Então eu posso eliminar esses dois aqui. Tá? E a fórmula fica mais simples. Fica assim, a fórmula da área lateral, né, vai ser π vezes r vezes g. Ok?
Muito bem, é a fórmula para calcular esse pedaço aqui, essa fatia aqui. Agora, e a área da base? A área da base é um círculo. Então, é aquela velha fórmula π vezes raio ao quadrado. Né? πr ao quadrado. Tá? E a área total, obviamente, vai ter que somar essas duas. Né? A área lateral com a área da base. A área lateral, a gente já viu, é π vezes r vezes g. A área da base é π vezes r ao quadrado. Somou tudo, você obtém esta fórmula aqui. Tá? Se você colocar em evidência o π e o r, vai formar isso aqui. Mas tanto faz. Você pode calcular assim, não tem problema nenhum, tá? Ou pode calcular assim. Você é que vai escolher. Torno a lembrar. Se você usar esta fórmula, não se esqueça. Primeiro você tem que fazer o que está entre parênteses. Ou seja, você vai ter que somar o valor da geratriz com o valor do raio. E só depois, quando você obter este resultado, aí você vai multiplicar pelo raio e por π. Tá bom? Muito bem, vamos ver um exemplo aí. Determine a área total, tá, de um cone reto, cuja base tem raio de 6 centímetros e a altura mede 8 centímetros. Tá? Então eu sublinhei aqui as informações importantes. Geralmente as questões não aparecem no desenho, você que tem que fazer o desenho. Tá? Então você vai fazer esse desenhozinho aqui, anotar o que foi dito, né, no enunciado, para você começar o seu raciocínio. É a melhor maneira de você resolver exercício de geometria é assim, tá? Fazendo um desenho, mesmo que saia mal feito o desenho, não tem problema, tá bom? Então, lembrando que a área total é a área lateral mais a área da base, né? E a fórmula é essa daqui, tá? Ou esta, tanto faz. E notando que já temos o raio, mas não temos a geratriz. A gente precisa da geratriz para usar na fórmula. Tanto faz se você vai usar essa fórmula como esta, a gente precisa do valor da geratriz. Mas ele não deu o valor da geratriz. Mas você olhando o seu desenho que você fez aí, você vê que forma um triângulo retângulo, olha só. Um cateto mede 6, o outro cateto mede 8, e a geratriz seria a hipotenusa, e você não tem o valor dela. Aí o que você vai fazer? É usar o teorema de Pitágoras, o velho teorema de Pitágoras. Né? Então vai ser a geratriz ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Tá? Fazendo essas continhas, você descobre que geratriz ao quadrado é igual a 100. Portanto, o valor da geratriz é a raiz quadrada de 100, que é 10. Portanto, a geratriz mede 10 centímetros. Tá bom, terminou? Não. Ele está pedindo para determinar a área total. Por enquanto, a gente só descobriu o valor da geratriz, porque ela vai ser necessária para ser usada na fórmula. Né? Então, jogando na fórmula, né, a área lateral, né, vai ser π vezes r vezes a geratriz. A geratriz é 10. O r é o raio, ele já deu aqui, é 6. Então multiplica π vezes 6 vezes 10, isso vai dar 60 π centímetros quadrados. Tá? Isso é a área lateral. Falta calcular agora a área da base. A área da base é π vezes o raio ao quadrado. O raio a gente tem, que é 6. Então vai ser π vezes 6 ao quadrado, e isso dá 36 π centímetros quadrados. E a área total é só somar os dois, né? 60 π mais 36 π, 96 π centímetros quadrados. Super tranquilo, né? Exercícios aí para você, tá? Esse aqui eu acabei não ocultando aqui a resposta. Mas você vai calcular direitinho, tranquilo, seguindo exatamente o exemplo que a gente fez aqui, tá? Aí faz uma pausa e confere se você acertou. O número 13, olha, um cone equilátero possui uma geratriz de medida congruente à medida do diâmetro da base. Qual a área da superfície lateral de um cone equilátero cuja base tem raio de 3 centímetros? Ele explicou o que é cone equilátero. Cone equilátero possui geratriz de medida congruente, ou seja, igual à medida do diâmetro. Não, veja, ele não está falando raio, está falando diâmetro da base. Então, qual é a área da superfície lateral de um cone equilátero cuja base tem raio de 3 centímetros? Tá? Então, pausa e confere se você acertou aí com o nosso gabarito, tá certo? Muito bem. O volume do cone, né? Conforme eu falei, a gente sempre vai estudar área e volume. Tá? Pode ter certeza que na prova vai ter essas duas coisas. Então você vai ter que organizar aí seu caderno, colocar as fórmulas tudo direitinho, porque você vai poder consultar essas fórmulas, né? Na hora de fazer a prova, você vai olhar lá no seu caderno aquele monte de fórmulas e vai escolher qual a fórmula que você vai usar para resolver a questão, tá bom? Então vamos falar agora sobre o volume do cone. Lembra? Você deve estar lembrado, né? Da semana passada, quando a gente estudou pirâmide,
Lembra como é que a gente calcula o volume de uma pirâmide? Tá lembrado? Se não lembra, eu vou botar aqui. Olha só, o volume de uma pirâmide é dado pela terça parte do produto da área de sua base pela sua altura. Eu até falei, olha, não se esqueçam do macete do biquinho, né? Então, porque a pirâmide ela também tem um biquinho. E eu falei que toda figura que tem um biquinho, a gente acaba tendo que dividir por 3 na fórmula, né? Porque, olha, quando a gente estudou prisma, era a área da base vezes a altura. Mas quando a gente passou para a pirâmide, era a área da base vezes a altura dividido por 3. Aí eu falei, é porque tem um biquinho. O cone também tem biquinho. Então a fórmula vai ser praticamente igual a essa daqui. Tá? Veja aqui, ó. O cone. O cone tem um biquinho, então vai ter que dividir por 3. Então a fórmula é igual, ó. A área da base vezes a altura dividido por 3. Acontece que a base aqui, né, é um círculo. Né? É sempre um círculo. Na pirâmide não. Na pirâmide era vários tipos de polígonos. Né? Então, como é um círculo, aí a gente vai calcular usando a fórmula do círculo, que é π vezes o raio ao quadrado, multiplicado pela altura. Tá? Então, esta é a fórmula para calcular o volume de um cone qualquer. Tá bom? Exercício resolvido para a gente fixar. Determine o volume de um cone reto, cuja geratriz seja de 37 centímetros e cuja base tenha um diâmetro, olha lá, diâmetro igual a 24 centímetros. Ele não falou raio, ele falou diâmetro. Tá? Então, não deu o desenho e a gente vai desenhar aqui, né? O desenho correspondente a este enunciado é este daqui. Você tem um cone, o cone é reto, ele não é inclinado. A geratriz dele mede 37, está aqui. Tudo que está dizendo aqui eu estou mostrando aqui no desenho. E a base tem diâmetro igual a 24. Então está aqui, o diâmetro é 24. Ora, gente, se o diâmetro é 24, então o raio é 12, porque o raio é sempre a metade do diâmetro. Né? Como o cone é reto, formou aqui um triângulo retângulo. Né? Ele já deu o valor da geratriz que corresponde à hipotenusa do nosso triângulo. Né? Um dos catetos mede 12. E agora a gente precisa calcular a altura. Por que, professor, a gente precisa calcular a altura? Porque para calcular o volume, a gente vai precisar calcular a área da base multiplicada pela altura. E a altura ele não deu. Então a gente tem que descobrir a altura. O que a gente vai fazer? Usar o velho Pitágoras. Né? Então vai ser a hipotenusa ao quadrado. Então vai ser 37 ao quadrado. É igual a 1 cateto ao quadrado. Né? No caso seria a altura desconhecida. Mais o outro cateto ao quadrado, no caso é o raio que mede 12, tá? Faz as continhas direitinho, com calma, sem cometer aqueles erros absurdos e você vai descobrir que a altura vale 35 centímetros, tá? Muito bem, agora que a gente já tem a altura, a gente já pode calcular o volume, usando aquela fórmula, 1/3 de π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, né? Então vai ser 1/3 de π vezes 12 ao quadrado, que é o raio ao quadrado, vezes a altura, que é 35, porque a gente acabou de descobrir que ela vale 35. Tá? Fez as continhas, joga na calculadora aí, se quiser, você vai encontrar 1680 π centímetros cúbicos. Cúbicos, tá? Porque é volume, então é elevado a 3, tá certo? Para você treinar aquele esquema. Eu não vou explicar aqui, eu só vou dar o gabarito, tá? Com a resolução. Você faz a pausa, ok? E confere aqui com o gabarito. Note que não tinha o desenho. Aqui no gabarito a gente coloca o desenho, né? Para facilitar o raciocínio e acompanhar aqui a resolução, tá certo? O próximo, número 18, olha só. Tenho 3 cones, né, com as medidas indicadas aqui, algumas das medidas. Se estiver faltando alguma, você vai ter que calcular sozinho, seguindo o que a gente fez aí no exercício resolvido. Então pausa, faz aí os 3 e confere aqui o nosso gabarito, ok? Atividades. Professor, quais são as atividades de hoje? Hoje, conforme a gente fez na semana passada, não teremos atividades. Tá? As atividades de vocês são fazer esses exercícios que eu passei no próprio vídeo, mas fazer sozinho. Nada de ficar copiando do vídeo. Você tem que fazer sozinho, senão você não aprende, tá certo? Você vai usar o vídeo apenas para conferir se você cometeu algum erro, que tipo de erro foi, como corrigir esse erro, essas coisas, tá? Agora, você vai enviar pelo AVA, né,
a resolução dos números 1, número 5, número 11 e número 18. Tá? Alguns a gente viu no vídeo anterior, né? Outros a gente viu neste vídeo que agora que você acabou de assistir. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua dedicação, pelo seu esforço sincero. Tá? Eu tenho certeza que você vai obter uma boa nota na próxima prova e a gente vai poder assim se encontrar, espero que pessoalmente, né, presencialmente, em sala de aula no ano que vem, já no ensino médio. Olha só que beleza, a gente já vai estar no ensino médio. Valeu, um grande abraço para vocês e tchau.